Chegou o vídeo que você estava esperando, né? Da análise do jogo de Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Mais do que uma análise do jogo, a gente precisa analisar o momento, né? O momento do Corinthians, ele é fabuloso. 6 vitórias seguidas, algo que não acontecia desde 2017, naquela arrancada do primeiro turno, em que decreta, né, praticamente o título brasileiro do Corinthians. Depois disso, o Corinthians sofreu muito ao longo dos campeonatos brasileiros subsequentes. E nos últimos anos a gente não via uma arrancada como essa. E eu sei, vai ser tema desse vídeo também, mas especialmente para os próximos, a situação de Ramon e Emiliano Dias. Porque, assim como eu fui um crítico das eliminações, pela maneira como eles rifaram, né, as classificações do Corinthians, né, pelo menos no meu ponto de vista, com interferências diretas, né, da comissão técnica do Corinthians naqueles jogos, né, contra Flamengo e Racing, também preciso dar méritos pelo que vem acontecendo. E aí a gente precisa fazer uma análise como um todo, do tipo, na balança, o saldo é positivo? Essa é uma resposta que a gente vai ter ali na frente, mas a gente já pode falar a respeito disso. Mas antes disso, vamos entrar no jogo, porque Yuri Alberto e Memphis Depay, eles são responsáveis pelo que está acontecendo, né? De certa forma, junto do Ramon, junto do Garro, de outros jogadores, o Carrilho, por exemplo. Mas o Yuri e o Memphis, eles têm sido a parte definidora, né? Os jogadores que estão resolvendo em termos de gols e assistências, junto do Garro. E sem os dois, qual foi o questionamento? Poxa, mas o Romero não vive lá uma grande fase técnica, né? Se bem que ele se dá muito bem em Itaquera, vamos ver. O Thales Magno, de que maneira será que ele vai corresponder? Contra o ex-time, inclusive, né, o time que o revelou. O Rodrigo Garro, de novo, foi o meia armador, a ponta do losango, o jogador mais próximo da área, para poder fazer aquele último passe, né, antes da finalização e servir os atacantes. Thales Magno e Romero, sem um jogador na referência, e na verdade o Corinthians nem tem jogado mais com um jogador de referência, seja o Memphis ou o Yuri, eles se movimentam e o modelo tático foi mantido. Isso eu achei interessante. Thales e Romero circularam muito, flutuaram muito, e embora num jogo em que o Corinthians tenha feito 3 gols e poderia ter feito mais e os atacantes não marcaram, eles tiveram uma importante atuação tática. Chamaram a marcação e o Romero acabou dando 2 assistências até. Acho importante a gente ressaltar nesse sentido. Agora, por que o Corinthians acabou tendo tanta facilidade? Teve a movimentação desses 2 jogadores de frente, né? Sem o Yuri Alberto e o Memphis, o Thales e o Romero puxaram muito a marcação e abriram espaços para que Rodrigo Garro desfilasse aquilo que ele tem de melhor, que é a aproximação na frente da área, e com liberdade ele realmente tem essa capacidade, e a sua exímia finalização. Poucos minutos antes dele marcar o primeiro gol, aos 10 minutos já sai o primeiro gol do Corinthians, o Garro recebe como um centroavante, um cruzamento que vem da direita do Carrilho, milimetricamente na cabeça do Garro, que não dá nem para dizer que ele vence a defesa, né? O João Vitor vai mal no bote, né? O tempo de bola ele erra completamente também. A bola do Carrilho foi com GPS. E o Garro de cabeça joga por cima. Mas estava sozinho, estava livre, ela veio na cabeça dele. O Rodrigo Garro, pequenininho, atacando o espaço, praticamente como um falso 9, um centroavante. Antes disso ainda, no primeiro minuto, o Romero recebeu uma bola e num voleio quase faz um golaço. A defesa do Vasco, gente, deu aquela colaborada. Eu não estou aqui tirando o mérito da vitória e da atuação do Corinthians, tá? Porque o Corinthians encurralou o Vasco. Quando o Vasco tentou se dar conta do que estava acontecendo, já estava perdendo de 3-0. O Corinthians amassou o Vasco, encurralando o Vasco no seu campo, e a defesa estava zonza, os caras estavam errando tudo. E aí, perdidos do jeito que estavam, o Corinthians começou a trocar passes de uma forma tão encaixada, tão dinâmica, numa mecânica tão interessante, que a defesa do Vasco não achava o Corinthians. O Rafael Paiva, que inclusive já foi demitido, e na minha opinião já deveria ter sido antes desse jogo, porque depois que ele perde para o Inter e a torcida xinga ele, e ele rebate na entrevista coletiva, ali o clima já tinha zerado. Mas mantiveram ele para esse jogo e, bom, ali não tinha muito mais o que fazer. Com 30 minutos ele muda o time. Ele coloca mais um zagueiro, o Maicon, aquele que todo mundo conhece, né? Que já é um veterano, mas tudo bem. Ao lado do Léo e do João Vitor, ele tentou botar mais alguém ali na grande área para evitar um 6-0, um 7-0, porque tava bizarro, gente. O Corinthians fez 3 no primeiro tempo, poderia ter feito 5 ou 6 ao natural. E mesmo assim não adiantou, né? Porque
a bola aérea continuou sendo um martírio. O Corinthians perdeu gols ainda com o André Ramalho no começo do segundo tempo e, no caso, né, o Gustavo Henrique acabou fazendo um dos gols do Corinthians de cabeça numa bola parada. Foi o primeiro gol do jogo. Aí depois o Garro faz o segundo e faz o terceiro em jogadas muito parecidas, né? À frente da área ele recebe e finaliza. Primeiro num canto do Léo Jardim e depois no outro canto. Nesse terceiro gol, depois de 14 passes trocados, com o Corinthians envolvendo completamente a defesa do Vasco. Então, assim, um Vasco zonzo, irregular, com muitas limitações na temporada, com técnico demissionário, tudo isso é verdade, isso é uma parte do processo da análise. A outra é que o Corinthians jogou demais. Demais. E sem dois dos principais jogadores do time. E aí você vê que os dois da frente, que substituíram esses dois jogadores, foram muito bem a ponto de abrir espaço para o Rodrigo Garro, que é a outra ponta desse grande momento, é um outro grande responsável pelo que o Corinthians vive. O Garro já tinha sido importante, mesmo nos tempos difíceis com o Antônio Oliveira, mesmo nos tempos difíceis de Ramon Dias, o Garro já era um cara importante. Eu acho que a sequência de jogos, com as decisões nas Copas e fazendo com que o Corinthians jogasse de 3 em 3 dias naquele momento, desgastava demais o Garro. Ele não conseguia tirar o melhor dele, porque ele sempre pifava os caras, sempre, sempre. Sempre teve essa qualidade. Ao mesmo tempo que o tempo foi passando e ele foi se adaptando cada vez mais. E aí quando ele pega um Memphis Depay, que é um cara que muda completamente o patamar do time, potencializa o jogo do Yuri, e o Yuri se torna o artilheiro que se tornou, o Rodrigo Garro cresceu demais, porque aí ele teve à sua frente possibilidades. E quando ele pega na bola, ele percebe esses dois jogadores movimentando, fica mais fácil de trabalhar. E o Garro, aos 26 anos, nesse momento, tem o chamado duplo-duplo, para quem é do basquete. Ele tem mais de uma dezena de gols e de assistências. Estamos falando de 12 gols e 14 assistências, 26 participações em gols do camisa 10 do Corinthians. Olha-se a 10 nos últimos tempos, né? Vai para o Matias Rojas, volta, o Roger Guedes pega a 10, depois, né, a 1, 2, 3, a 1, 2, 3 não, né, a 1, 2, 3 que ele queria, né, isso. Aí depois ele volta para 10 e tal. Hoje o Corinthians tem um legítimo camisa 10. Dinâmico, de movimentação, de aproximação, de finalização, de gols, de muitas assistências, de cobranças de falta, de bola parada. O gol do Gustavo Henrique é uma cobrança de escanteio do Rodrigo Garro pornográfica. Ela faz uma curva, uma parábola, e a bola vai saindo do goleiro e cai na cabeça do gigantão Gustavo Henrique, que pouco subiu, né, nas costas do Lucas Piton, que nada pôde fazer, e ali o Corinthians faz o seu primeiro gol. Primeiro tempo, gente, 3-0, e era papo de 5 ou 6 ao natural. Vem o segundo tempo, já com as trocas do Rafael Paiva, né? Ele tirou um atacante lá, o Leandrinho botou o Maicon na zaga, tirou o Paulo Henrique lateral, botou o Emiliano Rodrigues, porque aí ele desloca o Pumita, né? Basicamente como um atacante. Na verdade, o Emiliano vira um centroavante quando ele tira o Verratti no segundo tempo, para o Pumita ser esse atacante. Nesse momento ele virou só lateral, para tentar evitar o que seria o pior. E realmente o Corinthians baixou o ritmo. Eu até me questionei durante o jogo, que contra o Atlético Paranaense, lembra? O Corinthians começou muito bem, 2-0, tomou 2-2. Cruzeiro, 2-0, depois tomou um gol do Cruzeiro e tomou alguns sustos ali também. Eu falei, será que o Corinthians vai diminuir o ritmo? Não tem como continuar daquela maneira. Mas não pode baixar muito, porque embora esteja 3-0, não pode deixar o jogo ficar perigoso, né? E tal. E, cara, e é momento de você fazer saldo, de você empurrar o teu adversário pela primeira vez nesse campeonato. E em muito tempo, acho que desde a primeira rodada, o Tomás Rosolino trouxe essa informação. Desde a primeira rodada do ano passado, que o Corinthians não tinha um saldo de gols positivo. Gente, é muito tempo. Desde a primeira rodada do ano passado, o Corinthians não tinha um saldo de gols positivo. Agora tem saldo 1. Vejam que fazer gols é importante. Conquistar vitórias também. Sexta seguida e agora saldo 1 de gols positivo. O Corinthians toma um gol no segundo tempo do Pumita. E a maneira que o Vasco tinha de diminuir era na aleatoriedade mesmo. Já tinham finalizado no final do primeiro tempo, depois o Pumita ali que consegue, num momento de relaxamento do Corinthians, chutar uma bola de perna esquerda, um chute forte, mas acho que o Hugo, né, tava nela, assim, né, ele bota a mão, a bola passa por ele e o Vasco acaba diminuindo, mas nada mais do que isso, né? O Corinthians controlou o jogo da maneira que
que bem quis, e nesse momento ali faltavam poucos minutos para terminar o jogo, estava 3-1 e o Corinthians até poderia ter feito outros gols ainda no segundo tempo, porque teve capacidade para isso. Acho que o Coronado não entrou tão bem, né? Não sei se por uma desmobilização, não sei por uma falta de ritmo, né? Ele tentava carregar a bola, às vezes perdia, porque o Vasco esboçou uma pequena reação, né? Num ímpeto assim um pouco mais forte no segundo tempo, tentou uma finalização ou outra quando ele tinha melhores opções, acho que ele não entrou bem. O Pedro Raul e o Pedro Henrique entraram ali para, né, para gerar o elenco e tudo mais, né? Rodar o elenco para poder dar uma moral para os caras, né? Porque normalmente quando o Memphis e o Yuri estão jogando, quem entram? O Thales e o Romero. Hoje eles foram os titulares e aí abriram espaço assim, né, para os jogadores de ataque receberem mais uma oportunidade, mas assim, o Pedro Raul acho que entrou brigando. O Pedro Henrique fez uma outra jogada, assim, mais individualista, e todo mundo queria resolver, queria fazer o seu golzinho, já que o Vasco estava nas cordas, né? Agora eu preciso destacar alguns jogadores individualmente. A dupla de zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho, embora pouco exigidos pela, enfim, insuficiência técnica do Vasco, jogaram muita bola. O André Ramalho, cara, cada vez que ele dava as passadas largas dele para sair para o jogo, e o Ranielli fazendo essa cobertura, funciona muito bem. Inclusive ele deu assistência no jogo anterior exatamente dessa maneira. Ranielli, um cara que está sendo resgatado e tem feito jogos muito corretos, muito bons nesse sentido. Um cara que protege bem a linha defensiva, voltando àqueles bons momentos do Ranielli. Um time encaixado, ele potencializa, né, as individualidades. E aí, nesse losango, você tem na direita Carrilho, na esquerda Bidon. Como é gostoso ver um meio-campo dessa maneira. Com dois jogadores construtores, com dois jogadores bola no pé, em que você não tem três volantes, você tem um volante fixo à frente da área e dois meio-campistas, armadores, construtores de jogo e o Rodrigo Garro. E o teu camisa 10. Isso desafoga o Rodrigo Garro, porque ele não precisa vir carimbar a bola no pé do Ranielli, ele não precisa ficar buscando o jogo desde a defesa, ele pode ficar mais próximo da área e esperar essa bola do Carrilho, porque o que o Carrilho faz no meio-campo, e isso é outro mérito do Ramon. Eu imaginei que esse peruano chegasse aqui como atacante, como ele foi a vida toda. Mas ele jogou por dentro com o Ramon no Al Hilal. E o Ramon indica o Carrilho para o Corinthians. O Carrilho chega e ele começa a jogar por dentro. Eu achei estranho no começo. E hoje, ele é dono do meio-campo, gente. O Garro faz aquilo que ele sabe fazer de melhor. Mas o trabalho sujo, entre aspas, o piano é carregado por esse cara. O que esse cara faz? Ele vai buscar a bola no pé do Ranielli ou do zagueiro. Ele cai pela direita para tabelar com o lateral. Ele começa a encontrar espaços, muitas vezes ele faz cruzamentos para a área ou ele faz a aproximação para dentro da área quando o Rodrigo Garro vem para receber esse passe. Ele tabela e faz inversões com o Breno Bidon e também para o lateral esquerdo lá. Ele circula ali no meio, deixando os jogadores do adversário zonzos, porque ele tem uma movimentação. E outra, sem fazer força, tá? Caminhando. O Carrilho não corre. Presta atenção. Ele, no máximo, dá uma passadinha mais larga, assim. Mas ele caminhando, ele distribui o jogo. Que jogador! E chegou sem pompa, tá? Chegou junto do Memphis. Claro, os holofotes todos no holandês. E ele aqui, posturado, quietinho. Hoje é dono do meio. O Bidon é discreto, tá? Mas o Bidon, pelo lado esquerdo, faz quase a mesma coisa. O Bidon tem uma capacidade de leitura de jogo, de se desmarcar, que quando os caras vão passar para ele, ele tá no pescocinho aqui, ó. Ele tá mapeando o jogo. Aí quando ele recebe a bola, ele já sabe o que vai fazer. Eu ainda sinto falta, Bidon, você é craque, moleque. Pisa mais na área. Tenha mais confiança para finalizar. No jogo anterior contra o Cruzeiro, ele recebeu uma bola pelo lado direito, e aí ele não sabia se ele chutava, se ele cruzava, ele quis servir o Memphis. Vai pro gol, moleque. Vai pro gol. Tu tem qualidade. Te aproxima, pisa na área, tabelamento, vai pra dentro. É o que tá faltando pro Bidon. Mas bater no peito e dizer, não, eu jogo bola, eu vou pra dentro, eu vou fazer gol e tal. Porque ele tá muito coletivo, e beleza. E ele tem que fazer isso mesmo. Mas se ele for pra dentro, aí esse moleque vai valer alguns milhõezinhos de euros a mais. E aí o Garro na frente desse losango aí tem só o trabalho de fazer aquilo que ele sabe fazer, que é o tapa ou finalizar pro gol. Então assim, gente, os laterais, o Bidu e o Mateuzinho, não há o que falar. Não há o que falar desses dois, cara. Pro ano que vem,
Beleza, acho que dá para pensar, né, em contratar jogadores em nível de titularidade para que eles se tornem opção ou disputem daqui a pouco, mas hoje, cara, são titulares absolutos. Um Corinthians consistente, com um padrão de jogo, com um jeito de jogar bem característico, um losango mais 2 atacantes, laterais subindo, 2 zagueiros ali bem posicionados, os laterais que descem também, o Ranieri, que é um primeiro volante que volta para a defesa. É um time, gente. Hoje o Corinthians tem um time. E aí? Pontuação de G7. Hoje temos G7. Esqueçam G8, porque pode ser G8 se o Botafogo for campeão da Libertadores, ou pode continuar G7. Então a realidade é G7. O Corinthians tem que chegar no 7º. E chegou na pontuação. Olha que loucura. Cruzeiro é 7º, Bahia é 8º e o Corinthians é o 9º. Todos com 47 pontos. O Cruzeiro tem um jogo a menos contra o Grêmio na quarta-feira. Eu não sei de verdade o que pode acontecer nesse jogo, porque o Cruzeiro foi amassado pelo Racing na Sul-Americana, tá todo mundo meio abatido, né? O jogo é em casa, mas o Cruzeiro tem que voltar para o Brasileiro. Tem que tentar garantir essa vaga via Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá também querendo reagir, então não sei o que pode acontecer. Mas o Corinthians chegou. E o Corinthians está jogando mais do que todos eles. Do que o Cruzeiro, do que o Bahia, do que o Vasco nem se fala, do que o Atlético Mineiro. 3 jogos finais. Criciúma fora, Bahia em casa, Grêmio fora. Na tendência, dá para ganhar os 3. Tá jogando mais do que todos. Esse é o Corinthians. Libertadores, Copa do Brasil e terminar o ano de uma forma muito melhor do que a gente imaginava há alguns meses atrás, algumas semanas atrás. O que vocês acharam do... É isso aí, pessoal. O pau tá atorando lá no Corinthians. E o Augusto Melo tentou se defender aí. Negou irregularidades no Corinthians, né? E tá acusando o pessoal aí do Conselho Deliberativo de tentar dar um golpe, pessoal. Um alvo de processo de impeachment foi aberto contra Augusto Melo. Ele disse que foi pego de surpresa, né? Pelo agendamento da votação. E diz que isso daí tudo é um golpe, pessoal. Nas falas dele, abre aspas, com certeza pegou de surpresa, pois teve parecer e teve análise para suspensão até o término do processo. Se devesse algo, tínhamos pegado. Se eu devesse algo, entregava o cargo. Se alguém tivesse feito errado, teria demitido. Não vai ter esse golpe. No Corinthians é política o tempo todo, não existe isso. Estamos fazendo coisa boa para o Corinthians. Não é fácil, disse Augusto Melo. Minha defesa foi feita no Conselho de Ética, órgão que compete a eles, feito da forma que tinha que ser feita. Não existe embasamento para o que estão fazendo. Foi um espanto marcar a reunião, vai ser falado no conselho. Vamos falar, vamos ter essa conversa. Não tem legitimidade. A gente vem sofrendo desde o primeiro dia, dizendo que iriam me derrubar em 3 meses, em 6 meses. Estão manchando a nossa imagem. Estamos reconstruindo o Corinthians, voltando a ser protagonista. Na véspera de um jogo lança algo. Depois de uma vitória lançam alguma coisa. Eu quero deixar o Corinthians muito melhor. Pessoal, e é o seguinte, o Augusto Melo, a investigação ainda está em andamento. E o Corinthians é tido como vítima na investigação aí da Polícia Civil, da Polícia Federal, tá? E do Ministério Público. O Corinthians é considerado vítima. É ilegal o que estão fazendo, é inadmissível o que estão fazendo com o Augusto Melo. A Gaviões da Fiel já se posicionou que vai protestar no dia dessa reunião para não deixar cometer essa injustiça. Vai acontecer essa semana, tá, pessoal? Dia 28 vai acontecer essa reunião. Os jogadores do Corinthians também já se posicionaram que não admitem isso que está acontecendo com o Augusto Melo. É uma palhaçada. É só o Corinthians começar a melhorar que vem esse pessoal aí da oposição, da RT, encabeçada pelo Andrés aí, por essa turma da RT que afundou o Corinthians durante 16 anos, que começa essa palhaçada aí. É inadmissível. Eu quero que você deixe nos comentários o que você acha dessa situação toda de impeachment aí do Augusto Melo. Quero saber de você. Participe nos comentários, hein?